Jesus no sobrenatural anda por cima das águas do mar da Galileia. Evangelho que escrevera Mateus, capítulo de número 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele atendia particularmente um por um da grande multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, uma oração confidencial. E chegada já a tarde, ele estava ali sozinho. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu não sou fantasma. E a Bíblia nos diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão do sobrenatural, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sobe aos céus do Brasil, do Iapoque ao Chuí, aos céus da África, da Europa, da Ásia, da Oceania. Mais uma audição do programa que o Brasil passou a amar, a acompanhar e a contribuir. É ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. E as pessoas já estão chegando para estarem conosco. Meu amigo, profeta Elias Chaves, diretamente de Belo Horizonte ou de Brasília, não sei, já está conosco. Edneide Arruda, diretamente do Pernambuco. Vaneide Rosália Souza, Maria Luísa, sejam todos bem-vindos para mais uma audição do programa evangélico mais feliz do Brasil. É ele mesmo, logo pela manhã, para que você acorde cantando. É o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Brasil! Estou ainda em Brasília, meu precioso bispo. Me informa, meu amigo Canela de Fogo, Elias Chaves. Deus abençoe o povo de Patos de Minas, os paturebas, não é? Ontem eu recebi a comunicação de uma linda patureba lá de Patos de Minas, dizendo: eu estou lhe acompanhando. Eu não pude nem comunicar com esta irmã, porque depois que eu fui ouvir o programa, é que eu via que de Patos de Minas estava alguém
antenado com o Bom Dia Espírito Santo. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, por que não dizer, é a Universidade da Fé. E o diretor-geral, o reitor, é ele, meu amigo, que anda comigo e que colocou ao meu lado um anjo guerreiro forte e poderoso, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que nos leva ao sobrenatural. Nós não podemos ser pessoas naturais. Aleluia. Nós temos que ser sobrenatural. Por que temos que estar acima do natural? O mundo jaz no maligno. Temos que estar acima das coisas do mundo. Temos que estar acima das nuvens, voando nas asas do Espírito Santo. Graças a Deus, eu creio, eu vivo, eu transmito o que eu tenho, o sobrenatural. Maristela Ambar já chegou para estar conosco. Edneide Arruda pode ir compartilhando, porque vamos falar hoje sobre Jesus que andou sobre as águas do mar da Galileia. E o Pedrão também andou, mas só que o Pedrão afundou. Mas Jesus pegou em sua mão e falou para ele: por que temeis, homem de pouca fé? Ainda estou na unção que eu recebi lá em Brasília, na Internacional Convenção da Igreja Casa da Bênção de Deus. Angelice Freitas já chegou para estar conosco. Edneide está dizendo: eu já compartilhei, meu bispo. Maria Catarina também estava em Brasília, foi renovada. A ovelha se renovou, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Foi assim, dias poderosos, tão fortes os dias. Terça-feira passada, quarta-feira passada, quinta, sexta, sábado, dia 27, vivemos ali na botija de azeite. Por que botija de azeite, missionário? Muitos não sabiam. Foi-me dado 15 minutos para mim falar. E eu falei sobre a botija de azeite, porque a construção da nossa catedral, através do missionário Doriel de Oliveira, Deus revelou a ele que a catedral mundial tinha que ter o formato de uma botija. E ali na boca da botija é onde está o altar dos profetas de Deus do ministério sobrenatural. Muitos jovens e pastores que estavam ali não sabiam que o formato da Internacional Catedral era uma botija. Uma botija serve para quê? Para colocar o azeite da santa unção. Então, quando eu cheguei lá em Brasília neste ano e olhava para aquelas paredes, Deus me trouxe em memória a construção daquele templo na visão do sobrenatural. O altar onde ficam os profetas pastores é a boca da botija. E a botija estava cheia da glória, aleluia. Homens e mulheres, meninos e meninas, estavam ali, profetas e profetisas, pastores e pastoras, na botija de Deus. E fomos avivados.
fomos ungidos, fomos renovados, porque estávamos no lugar certo, obedecendo uma ordem apostólica. A glória manifestou. Maria Catarina estava lá na botija, aleluia. Eu vou fazer até uma campanha de botija, sabe? Porque esta visão não sai da minha memória. Não sai da minha memória. Muitos que ali estavam não conheciam, não sabiam, porque não falam do que Deus revelou, os princípios dele para o nosso ministério. Falam de outros templos, falam de outros formatos, tem que falar da botija. Por isso que a Casa da Bênção é conhecida em toda a Bahia e deveria ser também em todo o Brasil. A Igreja da Santa Unção, a Igreja do Santo Óleo. Eu trabalhei em Brasília 3 anos com o missionário Doriel de Oliveira na época. E lá, onde hoje é a boca da botija, aleluia, havia um quarto onde colocava o santo óleo. E lá tinha um irmão que se chamava Irmão João. Ele era um diácono gago, pesado de língua, mas ele dormia ali no quarto do óleo, orando a noite toda. Uma vez eu fui entrar neste quarto e o missionário Doriel falou para mim: não entre, aí só pode entrar quem está preparado. E eu era um jovem que estava chegando para trabalhar como obreiro em Brasília. Como eu guardo estes princípios? Talvez seja por isso que o Espírito de Deus me usa para trazer em memória as coisas que ele fez e que ele revela, porque são princípios. Deus falou para Josué ouvir, entender a doutrina que ele recebeu de Moisés. Olha quem já chegou para estar conosco: Marisete Chagas, Pastora Maria Catarina. A abertura da convenção foi linda, glória a Deus. Prestei atenção o que o Senhor falava. Porque tudo que eu falei nos meus 15 minutos, eu não falei da minha mente. Falei porque Deus mandou falar. Tá bem? Dalva Rodrigues já chegou para estar conosco. Claudete Aparecida, sejam todos bem-vindos aqui. Olha, Francisco Abreu, seja bem-vindo. Bem-vindos ao encontro dos vasos cheios do azeite do sobrenatural. Bom dia, Espírito Santo. Hoje é 31 de julho. Eita, mês abençoado, rapaz. Que mês poderoso. Junho foi abençoado, sem dúvida. Mas julho está terminando hoje. Que mês poderoso. Eu levei para Brasília os pedidos de oração que chegaram em minhas mãos, colocando ali na torre de oração, a primeira torre de oração do Brasil. Eita, igreja abençoada! Por isso que eu amo, respeito a placa da igreja Casa da Bênção. Eita maravilha! Pude levar uma oferta especial que o povo da Bahia pôs em minhas mãos para levar. Fidelidade. Por isso que Deus abençoa, rapaz. Porque o que nós falamos, temos que fazer. Para que o Senhor abençoe os que abençoam.
Graças a Deus pelo mês de julho, pelas almas que ganhamos, pela grande revelação da tenda de Moisés. Graças a Deus, graças a Deus, pelas reuniões de Santa Ceia que tivemos, pela vida dos ofertantes e dos dizimistas. O mês está terminando e nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. É isto que Deus faz. É isto que Deus faz. Ele cumpre a sua promessa ou as suas promessas. Um mês lindo, um mês abençoado. O mês da Convenção Internacional. Saudade de Brasília. Quarta-feira, esta hora, eu já estava de pé me arrumando para ir para os grandes cultos que tivemos. Só saudade. Novembro estaremos lá novamente. Julho estaremos lá novamente. A nossa vida é esta vida. Alimentar para dar o alimento às ovelhas do que o Senhor confiou em nossas mãos. Graças ao bom Deus pelo mês de julho. E atenção Bahia, atenção Salvador, muita atenção, povo inteligente desta terra linda que emana leite e mel, Salvador, cidade abençoada, povo abençoado, cidade que emana leite e mel, primeira capital do Brasil, onde Deus me colocou para trazer a bênção a este povo de fé. É uma das cidades que mais tem fé no Brasil, é o povo da Bahia, principalmente da capital, cidade iluminada e abençoada por Deus, terra que mana leite e mel, porque hoje, última sexta-feira, aleluia, 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 obrigado, Jesus, porque o Senhor me mandou para a Bahia há 46 anos atrás. Graças a Deus, hoje é o último dia do mês e hoje começaremos. Olha quem apareceu para estar conosco, Sônia Santos, pastora abençoada, que estava conosco lá em Brasília. Pude dar um abraço nesta baixinha tocha de fogo, aleluia. Foi assim, aliás, hoje é um dia abençoado. Por que, missionário Daniel? Eu vou falar com vocês, porque hoje e todas as quartas e sextas e domingos do mês de agosto, começando hoje, nós estaremos ministrando o que eu recebi em Brasília. Não é só para mim. Eu não posso guardar a carga de bênçãos. Eu tenho que passar. Senão eu serei um hipócrita, um ganancioso pelas bênçãos de Deus. Como vai passar, missionário? Através da santa unção do sobrenatural. Como procederá isso? No final dos cultos deste mês, começando hoje até o fim de agosto, estarei eu ministrando a unção do sobrenatural. O que eu recebi por 30 dias, eu estarei transmitindo. A unção, a santa unção do sobrenatural. A ordem para Samuel foi esta ordem. Pega a sua botija, pega seu chifre onde coloca o santo óleo e vem à casa de Jessé, porque eu tenho escolhido lá um que será rei
sobre Israel. Deus já mandou eu pegar a botija para ministrar a santa unção do sobrenatural, para que você ande nas nuvens e voe pelas asas do Espírito. Quer ter uma experiência nova com Deus, como eu tive nestes dias? Quer voar nas asas do Espírito? Quer ser batizado com o Espírito Santo, com fogo? Foi lindo te ver, te ouvir, meu mestre. Amém, pastora Sônia. Quer viver uma nova experiência? Venham hoje à Catedral do Sobrenatural. É a única da Bahia. É igreja forte. Por que forte? Porque tem um Deus forte. E tem um evangelista visionário que Deus trouxe para esta terra boa que mana leite e mel. Aqui não é terra de magia, é terra abençoada por Deus. Eu estarei ministrando a partir de hoje, neste mês de agosto que começa amanhã, todas as quartas, sextas e domingo, a unção do sobrenatural, a santa unção. Tragam pares de meias, para que as pessoas da família passem a andar no caminho da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Tá bem? Tragam garrafas com água, fronha de travesseiro, peças de roupa, carteiras, caixas com medicamentos, porque o sobrenatural fará de você uma pessoa mais do que vencedora, mais do que feliz. Não importa se você é espírita, você precisa ter uma experiência com Deus. Não importa se você é católico, apostólico, romano. Não importa se você é evangélico, pentecostal, neopentecostal, conservador. Você precisa ter uma experiência com Deus para andar nas nuvens do Espírito com as asas da alva. Aonde haverá esta unção, missionário Daniel de Oliveira? Vou lhe dizer. Largo das 7 Portas, 446, ao lado do terminal de ônibus Aquidaban, ou Mercado das 7 Portas. Lima e Silva, 116, também, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Hoje começa a santa unção do sobrenatural. O que Deus irá fazer, missionário? Venham e vejam. Olha que palavra linda, rapaz. Venham e vejam. Venham e participem. Venham e recebam. Venham e tome posse. E ainda irei dar para todo o povo, ó, o óleo da botija. Eita, o santo óleo da botija. Para você ungir a casa, a família. Aí alguém falava, o missionário Daniel vende óleo. Não, não sou comerciante de altar. Eu dou frascos com óleo para você ungir a casa há 46 anos. Beber, ungir enfermos. Esta é a minha visão. Cristiane Ora chegou para estar conosco. Cristiane Ora. Amém, Cristiane.
Maristela Ambar, Hudson Lima Costa chegou também. Sejam todos bem-vindos ao programa da Catedral do Sobrenatural, Igreja de Sinais e Prodígios, Pronto-Socorro Espiritual, Casa da Bênção de Deus. Bom dia, Espírito Santo. A partir de agora pode me enviar um pedido de oração. Ontem eu recebi telefonemas de Patos, na Paraíba, Patos, em Minas Gerais, Rondonópolis, se não me engano é Mato Grosso do Sul. Recebi telefonema de Caxias do Sul. Pessoas de várias partes do Brasil dizendo: eu lhe acompanho, suas mensagens têm me ajudado na vida espiritual. Que bom o Espírito Santo me usar para te animar na caminhada da fé, atravessando as avenidas da vida. Que bom, fico feliz em saber que a minha pregação, as minhas orações não são em vão. Deus vela para cumprir a palavra, porque a palavra que eu transmito não são minhas, são palavras de Deus, e o que é de Deus é imbatível. Maristela Ambar já chegou. Como eu gostaria de receber esta unção do sobrenatural. Estarei orando por você, filha. Em Brasília, na nossa convenção, todas as vezes que eu dobrava os joelhos no gabinete do apóstolo Jair de Oliveira, eu orava pelos ouvintes do Bom Dia Espírito Santo. Compromisso espiritual com o rebanho de Deus. Tá bem? A partir de agora pode me enviar uma mensagem. Lá em Brasília, meus bolsos do paletó, fala paletó, ficaram cheios de pedidos de oração. Eu recebi muitos abraços sinceros. E pessoas colocavam em meu bolso pedido de oração para trazer e anotar no livro dos anjos. E graças a Deus, foram milhares de pedidos de gente de todo o Brasil, dizendo: eu lhe acompanho, eu lhe ouço, eu creio no livro dos anjos. E me entregavam pedidos de oração. Uma pena, né? Que não vinham com oferta, mas vinha o pedido pela saúde da família. Vocês podem me enviar o seu pedido para o livro dos anjos, agora. Este é o telefone que eu tenho comigo, o pedido especial. 71 é o código de Salvador. 99 711 7881. Tá bem? Anotou? 71 99 711 7881 é o Telebênção. Anote na porta da geladeira, espelho do guarda-roupa, da penteadeira, mesmo que o espelho esteja quebrado. Coloque em sua agenda, porque este é o Telebênção, o pronto-socorro. Mande seu pedido, número de processos, nome do juiz que está para julgar aquela causa que você tem, nome do advogado, pedido por alguém que está no mundo da cracolândia, do vício, da dívida, da vida amarrada, da vida travada. Tem gente que tem uma vida travada em alguma área que precisa destravar. Manda seu pedido. Estarei colocando no livro dos anjos. É o compromisso que eu tenho entre mim e vocês, ouvintes do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem?
Anote o telefone, 71 é o código, 99-711-7881. E nós estaremos anotando, subindo ao altar, porque agosto é o mês do desgosto para quem não tem Deus, mas para nós é o mês da santa unção do sobrenatural. Também mande seu pedido. Será anotado no livro profético dos anjos. É o único livro, é a única igreja no Brasil que tem no altar o livro dos anjos, uma revelação de 1969, que Deus deu a uma serva dele em Belo Horizonte, depois do arrebatamento que ela teve. Tá bem? São coisas que eu trago comigo ontem, hoje e para amanhã também. Já são 5h36. 5h36. O programa que rompe os céus do Brasil é ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Lenício Oliveira já chegou para estar conosco, Rosana Silva. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, aonde produzimos os nossos programas. Estamos pela Gospel 98.3, cobrindo toda a região metropolitana de Salvador. Deus abençoe meu amigo pastor Daniel Alencar, que está nos acompanhando. Deus abençoe, estamos pela rádio A Voz da Bênção, que é sucesso, porque é a rádio A Voz da Bênção também. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Rede Dias Dávila. Estamos pela Missão Gospel Rede Ide Pregai, com o evangelista Edinaldo. Estamos por várias outras emissoras conectadas. Temos um compromisso de pagar a maior parte destes programas e outros são 0800. Edson Santos já está conosco. Edson estava lá em Brasília, foi avivado, abençoado. Ele e a sua esposa, Ana, serva de Deus, obreira da Catedral da Bênção. 5h38, vamos cantar, Brasil. Canta, Elias, canta, Edneide, canta, Antônio Marcos. Você foi a Brasília, Antônio Marcos? Canta, Rosana Silva, porque hoje é o último dia de julho, é dia de cantar e de saber que a santa unção do sobrenatural irá acontecer a partir de hoje. Puxa aí a sandália do meio da sala, tira a coberta de chinil ou colcha de retalhos, deixa agora de comer pão de queijo ou bolo de fubá, ou cuscuz ou aipim. É tempo, Marta Machado de Deus, é tempo, pastor Marcos Sebastião, de louvar ao Onipotente. Este é um programa feliz. Canta, Edson. Glória! Canta, Brasil!
Canta, Paturebas, Patos de Minas, Patos na Paraíba. Canta, povo que me ouve pela Gospel 98.3. Canta, povo da Rádio Cruzeiro e da Voz da Bênção. Canta, Maristela. Glória, 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 glória. Ó a bonequinha aí, rapaz, ela voltou. Canta, bonequinha coreana. Essa bonequinha era da Soraya. É gostoso, não é? Levantar cantando, louvando, batendo palmas, sorrindo e anunciando, né? O grande dia de hoje, aonde começaremos na catedral e na sede, a santa unção do sobrenatural. O que eu recebi, eu vou transmitir. Pastor Antoniete Nogueira também estava lá, na Internacional Convenção. Solange Ferreira Santos, seja bem-vinda, Solange, a este encontro dos vasos de ouro, filha amada. Deus te abençoe, viu? Sejam bem-vindos, louvado seja o nome de Jesus. Olha, eu quero que vocês escrevam o que escreveram ontem. Eu sou do sobrenatural. As ovelhas que caminham pelo caminho, a verdade e a vida, as ovelhas que entraram pela porta, as ovelhas que comem do pão da vida e bebem da água da vida, as ovelhas que são o sal da terra e a luz do mundo e que seguem o Cordeiro de Deus, fazem parte do sobrenatural. Edineide foi rápida, ela escreveu ali, eu sou do sobrenatural. Cristina Ramos, eu sou do sobrenatural. Antoniete, escreva aí, Antoniete, eu sou do sobrenatural, já escreveu. Marcos Sebastião, eu sou do sobrenatural. Solange Ferreira Santos, eu sou do sobrenatural. Cristina Ramos, Lenice Oliveira, eu sou do sobrenatural, acima do natural. Entre as nuvens, nas asas do Espírito, caminhando sobre as águas da vida, atravessando vales, porque somos também unicórnios, que ninguém pode prender. Marisete Chagas, eu sou do sobrenatural. Marcos Sebastião, Edson Santos, eu sou do sobrenatural. Profetiza, profetiza, profetiza neste vale de ossos secos, profetiza neste deserto, que o deserto florescerá e haverá chuva seróde temporã. Profetiza, Dalva, eu sou do sobrenatural. Marta, eu sou do sobrenatural. Sidney, Tercília Ferreira, até Tercília, pioneira nossa, eu sou do sobrenatural. Profetiza, creia, creia, a voz da profecia que sai dos seus lábios tem poder de Deus. Marta Machado de Deus, eu sou do sobrenatural.
compartilhe este programa. Vamos formar uma legião de pessoas que crê, que vivem, que praticam, que acreditam no sobrenatural. E atenção, Salvador, povo da Avenida Vasco da Gama, Garibaldi, Ogunjá, Vale do Bonocô, atenção, povo, Caminho de Areias, Corredor da Vitória, atenção, povo da Avenida Paralela, da Boca da Mata, Estrada do Coco, Estrada Velha do Aeroporto, Orla Marítima, Ellen Beach, escreva aí, Ellen, eu sou do sobrenatural. Ao povo da Caixa d'Água do IAPI, da minha querida Avenida Peixe, minha irmã Guida, por onde anda Guida? Guida sumiu. Ao povo da Fazenda Grande, ao povo da grande região da Avenida São Martins, suburbana, Jaqueira do Carneiro, profetizam, eu sou do sobrenatural. A vocês da Avenida Paralela, da grande região de Mussurunga, Cajazeiras, ao povo lindo, olha lá, até na Europa, Gênesis está profetizando, eu sou do sobrenatural. Ao povo lindo da Cidade Alta, Cidade Baixa, do Bonfim, do Uruguai, Caminhos de Areia, Praia de Boa Viagem, Praia do Cantagalo, são tantas praias. Praia da Barra, ao povo da Princesa Isabel, da grande região, da Rua Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, ao povo do Iguatemi, do Itaigara, do Estiepe, profetizam, eu sou do sobrenatural. Profetiza, Isabel, eu sou do sobrenatural. Bora, Isabel. A todo o povo da Lima e Silva, da Lapinha, Soledade, Queimadinho, Ladeira de São Cristóvão, Largo do Tanque, Gingibirra, profetiza, pastora Maria Catarina, eu sou do sobrenatural. E ela já está dizendo ali, ministra aí em Juiz de Fora a unção do sobrenatural que a senhora recebeu lá na Internacional Catedral da Botija, a nossa sede mundial. Profetiza, o sobrenatural faz a diferença neste mundo corrupto. O mundo jaz no maligno, não o mundo geográfico ou atmosférico, mas o mundo governado por estes homens malignos, carnais, satânicos, assassinos e diabólicos. Profetiza, faça a diferença. Creia no que eu estou dizendo. E atenção, Salvador, porque hoje eu começo na Catedral da Bênção, a unção, a santa unção do sobrenatural. Na sede e na catedral, venham experimentar, venham participar, venham agradecer por este mês tão abençoado, o mês de julho, porque dizem que agosto é o mês do cachorro louco. Ricardo Bonfim está dizendo, eu sou do sobrenatural. É isto aí, filho amado. Dizem que agosto é o mês do cachorro louco. É o mês da rebeldia, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Diz que agosto é o mês do azar. É o mês dos 5 Salomão. Sangue de Jesus tem poder. É o mês do pó de pemba. Misericórdia. Dizem que agosto é o mês da miséria. Sangue de Jesus tem poder. Mas para nós, como diz o Edson, é o gosto de Deus.
é o sabor do céu, do maná, da água da vida. É o mês do sobrenatural. Na catedral e na sede, a igreja do sobrenatural. E vigie, viu? Para que você não erre a porta. Às vezes você sai de casa para vir à igreja do sobrenatural e o diabo te desvia para outros caminhos. Há caminhos, grave isso, que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Então, entre pelo caminho do sobrenatural. Catedral da Bênção. Hoje, 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite. Lima e Silva, 116. Hoje será um dia de cântico novo, de sobrenatural. Sabe por que Miriam dançou? Porque Miriam viveu o sobrenatural. Ana Maria Campos Souza, escreva aí, Ana. Eu sou do sobrenatural. Isabel já escreveu. Antoniette Nogueira também. Adson Santos. Quem é do sobrenatural, reveste-se do campo espiritual. Vamos cantar com Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Não é bonito, é lindo. Eu sou do sobrenatural. Que faz tudo e tudo ele faz, só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convide Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sabe quem é você, Dineide? Você é uma nazireia. Você nunca ouviu esta palavra? Ser uma nazireia. O que é nazireia, missionário? É o feminino de Nazireu. Sabe o que quer dizer, Edneide? Escolhida no ventre da mãe. Antes que tu formasse, no ventre eu te conhecia. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Você é uma nazireia. Ana Maria Campos, você é uma nazireia, filha amada. Marcada no útero de sua mãe, escolhida por Deus. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Por isso que ninguém pode com você. Porque você tem a marca no útero de sua mãe. Não importa se era ela, se a sua mãe era do espiritismo, da idolatria, da feitiçaria, do dendê. Não importa. Deus marcou Abraão, Deus marcou Sansão, Gideão, Davi no útero da mãe. Está entendendo, Carlos? Pastor Alexandra? Por onde você estava que eu não a vi em Brasília? A palavra para você, pastora, é esta palavra. Você é uma nazireia, escolhida também no ventre de sua mãe. Por isso, você é vencedora em todas as áreas da vida. Ainda que pode ter tropeçado em sua mocidade, mas o Senhor te conservou por ele e para ele.
Ricardo, Deus te abençoe. Ricardo está escrevendo: eu sou do sobrenatural. Aleluia! São 5h55. Este é o programa do Sobrenatural. O Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Estamos entrando aí, vamos começar a partir de hoje o mês do sobrenatural. O que eu recebi lá em Brasília, naquela nuvem que pairou diante da botija do óleo, eu trouxe comigo na visão espiritual, na vidência espiritual, para passar para todo o povo, a partir de hoje, na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas e na sede no Bairro da Liberdade. Domingo é a Santa Ceia do Sobrenatural. Eu também tenho a marca no útero de minha mãe. Amém. Deus te abençoe. Você também é uma nazireia Antoniette, consagrada por Deus no ventre da mãe, sem que a mãe soubesse. Nasceu para ser vitoriosa. Com você, o diabo nunca pode. Aleluia. O nazireu e a nazireia são pessoas marcadas para uma função, um ministério, uma obra diferente. Tá bem? Então, hoje é um grande dia. E agosto, que é o mês do desgosto, será o mês da santa unção do sobrenatural. E eu estarei entregando hoje o óleo do sobrenatural. Tá bem? Por isso que eu falo com vocês, com temor, com respeito. Ajuda-me a continuar aqui. Ontem eu recebi 15 Pix de várias partes. Eu quero ver passando aí agora uma oferta para manutenção da rede internacional. Uma oferta de missões. Missões. Alegra o coração do grande evangelista de Isaías capítulo 61. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Há emissoras que compõem a rede que é 0800, mas outras nós temos compromisso. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, também pela 98.3, é uma nova emissora que está há 30 a 40 dias no ar aqui em Salvador. Estamos pela Rádio da Igreja, a Voz da Bênção também. Então mande uma oferta, um dízimo, um voto, um dízimo, uma bênção daquele destravamento, daquela bênção que você recebeu. Lá em Brasília, uma irmã me procurou e disse: missionário, eu tenho uma grande bênção para receber e já está a caminho. E eu já lembrei do Bom Dia Espírito Santo. Que maravilha! E é uma bênção forte. Quando chegar, eu vou agradecer muito a Deus. Vai dar para nós pagarmos um mês dos nossos compromissos com rádio. Mas mande, não importa se é R$5, R$10, não importa o tamanho da semente. O importante é a terra, rapaz. A terra. Terra aqui é boa. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Aqui é Moriá, aqui é Monte das Oliveiras, aqui é terra santa. Venham e vejam, venham e vejam, venham e vejam.
e participe, prove os espíritos, se é de Deus, se é da carnalidade ou se é do homem. Prove, mande uma oferta, um dízimo, um voto. A cooperadora Soraya está colocando ali a chave do Pix, ao número do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago o compromisso todos os dias. Se vier em nome da igreja pelo Banco Itaú, tem que passar pelo diretor de finanças. Se você me enviar em meu nome, chega e eu pago, eu sou fiel aos meus compromissos que eu assino. Então mande uma oferta, um dízimo, um voto, ou uma oferta Isaac. Que é a oferta Isaac? Carlos Brito está escrevendo: é terra fértil, terra que mana leite e mel, e que planta um, recebe 100. Que é a oferta Isaac? É aquela que dói. É aquela que você chora, baba, geme, lá no oculto do seu quarto e apresenta a Deus. Como Abraão chorou ao apresentar Isaac. Olha que bênção. Sônia já mandando ali, rapaz, é bênção forte. Deus te abençoe, filha amada. Sônia Vieira, aleluia, é. Então, mande uma oferta Isaac. Eu considero uma oferta Isaac acima de R$1.000, que dá para nós pagarmos o compromisso do dia, R$1.000, tá bem? Ou R$50, ou 5, ou 10, ou 20. Faça como a Sônia, já mandou ali uma bênção forte. Aleluia. Mande esta bênção. Aqui é terra boa. Aqui é produtiva. Se você manda R$10, R$30, R$5, é uma oferta, tá bem? Entra no seu quarto, chora pelo filho. Olha, mais uma pessoa mandando uma bênção forte. Dilma Freire. Deus te abençoe, Dilma. Deus te abençoe, Sônia. Já 2 pessoas mandando. Eita maravilha. E assim nós vamos cumprindo os compromissos e mantendo a maior obra de evangelização do Brasil deste ministério. O Bom Dia Espírito Santo. A cooperadora Soraya está colocando ali a chave do Pix. Ela é boa para digitar, olha lá, ó. 7199186232. Deus abençoe. O negócio é a terra, não importa o tamanho da semente. Se você fizer um voto por alguém da família, cumpra. Lembram de Jó? Jó fazia votos pela família. E voto tremendo, rapaz. Todo mês ele fazia um voto. Então faça seu voto, mande uma oferta, um dízimo, ou traga em minhas mãos hoje. Traga em minhas mãos hoje, porque hoje começa a campanha, viu, Leandra Lisboa? Viu, Eduardo José? Começa hoje a campanha da santa unção do sobrenatural. E eu profetizo e posso profetizar, e tenho autoridade para isso, o gasofilácio de ouro ao lado do seu sofá bege, aí na sala de sua casa, com a estrela de Davi brilhando. Foi a revelação que Deus me deu. Olha, César Augusto também mandando ali um Pix. Que beleza, rapaz. Manda lá e aparece aqui o nome da pessoa e o valor. Deus abençoe, só não vou dizer o valor, por ética, tá bem? Eduardo José, você é um nazireu, filho, marcado no ventre de sua mãe. Vamos louvar, vamos! Aqui é um culto, e o culto tem um momento
da oferta no altar para Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eita, hoje é hoje, ó a bênção chegando. Para o meu Salvador, aceita, Senhor, minha oferta. Se é com amor, Deus aceita sim. Não importa o valor. Importante é o amor para com as almas, como eu tenho. É isso aí, Soçoca, coloque aí. Aqui é um culto online, é uma igreja online. Canta, Brasil! Piques forte, é isso aí. É um grão de mostarda, Edson. Sim. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o programa da Igreja do Sobrenatural, Casa da Bênção de Deus. Bom Dia Espírito Santo. E daqui a pouquinho, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, eu estarei no Largo das Sete Portas, 446, ministrando a poderosa revelação para o mês de agosto. Mas hoje ainda não é agosto, missionário. Mas eu quero começar hoje, porque é muito forte. E no dia 7 de agosto, quarta-feira de hoje a 8, estará no altar da catedral o homem que recebeu a unção para a cura dos ossos, pastor Divaci Ferreira, ex-paralítico. Jesus curou os ossos do seu abençoado esqueleto. César Henrique Paulino, Deus te abençoe. Você é um filho de Abraão, Deus te abençoe. É um nazireu escolhido no ventre de sua mãe. Por isso que o diabo não pode com você. Mesmo na sua mocidade ele te atacou. Você escorregou, mas levantou novamente. E nunca mais você escorregará, César. Assim diz o Senhor para você, profeta, nazireu, marcado como foi marcado João Batista. 6h08, abra sua Bíblia. César Henrique Paulino. Aonde está aquela irmã lá de Patos de Minas, que ontem estava conosco e eu não falei o seu nome nenhuma vez? É uma patureba, patureba. Deus abençoe Patos de Minas, Curvelo, Corinto, Pirapora. Aquela outra cidade que produz muito cimento naquela região, rapaz. Montes Claros, Cristina Soares. Deus te abençoe, Cristina. Você é uma nazireia também, viu? Marcada no ventre para ser vencedora. Escorregou, mas ele te perdoou e te pôs de pé. Abra sua Bíblia, pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo, da penteadeira, da estante, porta-luvas do carro. Pegue a sua Bíblia, Cristina. Escreva aí, Cristina. Eu sou do sobrenatural. Bora, obedeça. Deus está falando para você profetizar que você não é uma pessoa natural.
Você está acima das coisas naturais. Você entende o mundo que Abraão entendia ao contar as estrelas do céu. Solange, escreva aí, Solange, você que é uma nazireia, escolhida para uma obra diferente das demais da sua família. Você é a sacerdotisa, é a pastora de sua família, viu, Solange? Eu sou do sobrenatural. Está profetizando a profetisa Cristina Soares. Sua palavra, sua voz, Cristina, é a voz de Deus. Está entendendo, Larissa? Valquíria? Abra sua Bíblia, Joel. Você é um nazireu, Joel. Escolhido para uma obra diferenciada. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 14. Está falhando a internet. Eu sou do sobrenatural, informa Carlos Brito. Joel está dizendo, é isso aí. Estou achando que a internet aqui hoje está fraca. Mateus capítulo 14, versículo 12. É 12? Não, não é 12 não, é 22. Jesus anda por cima do mar. Olha o sobrenatural sobre o homem da Galileia, o Galileu. Olha o sobrenatural sobre Jesus, homem. Jesus era da altura de um homem normal, talvez da altura do pastor Carlos Brito, só não era careca, tinha cabelos longos e barbas longas. Joel Araújo, você é um nazireu, viu? Por isso que o diabo luta, mas com você ele não pode, porque você é marcado por Deus. Elivonaldo, você que é meu filho na fé, aí em Caruaru, seu pai é um servo de Deus. Você é um nazireu, um escolhido para fazer a diferença aí nesta cidade tão grande, tão linda. Deus te abençoe, filho. Aí em Caruaru. Roque, Deus te abençoe. Joel Araújo, Deus te abençoe. Jesus era um homem de uma altura normal, talvez 1,77 m, mais ou menos. Deveria pesar em torno de 85 quilos. E ele, como homem, viveu também o sobrenatural. Olha que bênção, alguém mandando ali. Ivete Pinheiro. Deus te abençoe, Ivete. Um pix. Deus te abençoe, filha. Mari Santana. Eu sou sobrenatural. É isso aí, Mari. É isso aí. Você é o que você crê, que você profetiza, que você diz. Se você profetiza que é fracassada, derrotada, infeliz, depressiva, assim será. Mas se você profetiza coisas boas, a bondade fluirá em sua botija espiritual. Olha, a Soraya colocou ali novamente o número do Pix. Ela hoje já levantou, disposta a escrever. Bradesco Daniel de Oliveira 71991862. Hoje já deve ter levantou cantando. Mari Santana, se levantou cantando, Mari.
Ou tá de bicão? Severina, eu sou sobrenatural. Você é uma nazireia, Severina, marcada no útero de sua mãe para você ser o que você é, luz, e profetiza da sua família. Vai recebendo aí, viu? Então Jesus era um homem de uma altura normal, deveria pesar em torno de 80 e poucos quilos, e ele andou sobre o mar. Ele vivia o sobrenatural no Monte da Transfiguração, no andar sobre as águas, no multiplicar pães e peixes. Severina está dizendo: eu recebo. Amém. Ele andou, e Pedro também andou. Eita, Pedrão não era nem batizado ainda com o Espírito Santo, mas ele creu e ele viveu uma experiência que o Evangelho de Mateus, Marcos e João registraram o acontecimento das águas do mar da Galileia. Viu, Mari Santana? Eu nunca mais fui na catedral. Tô indo hoje buscar uma bênção na Catedral da Bênção. É isso aí, filha. A Catedral da Bênção, Mari, é conhecida como a Catedral do Sobrenatural. Soraya escreve ali alguma coisa. Ela fala do aniversário, ficou mais experiente. E ela fala ali que vai entregar o dízimo. Olha, milagre. Leonilda Moraes também já está ligada conosco. Raquel Ferreira, bem-vinda, Raquel. Raquel quer dizer ovelha, viu? Você é uma nazireia, marcada no ventre de sua mãe. Eita, menina vencedora. Começaremos hoje o mês de agosto, a santa unção do sobrenatural. Tome-lhe capeta na cara. Então Jesus andou sobre o mar, e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Olha o atendimento que Jesus ministrava, rapaz, sobre os que vinham a ele. Depois dele realizar curas, milagres, libertações, ressurreição, depois dele pregar sermões longos e confortar os depressivos, ele ainda atendia uma por uma pessoa. Ele não era como hoje os teólogos dos altares, os psicólogos dos altares, viu, Heloísa Carneiro? Ele atendia o povo, ele abraçava o povo, ele orava pelo povo, ele ministrava sobre o povo. Por isso ele passou a ordem para nós impor as mãos e ministrar também. E ele chegou a dizer: estes sinais seguirão aos que crerem. Quando você estiver numa igreja que o pastor não ora, não põe a mão, não atende o povo, não cuida da alma das ovelhas, só tem uma palavra: sai dela, povo meu. Está entendendo, Edenilson Araújo, Heloísa Carneiro, Renata Santos da Costa Nazaré? Que nome longo. Ah, Nazaré não.
da Costa Nunes. Você é uma nazireia, viu? Marcada no ventre de sua mãe para ser vencedora. O pecado da sua mocidade, assim diz o Senhor, ele não lembra mais. Deus está falando com você. Lívia, Deus te abençoe. Ele atendia a multidão, e despedida a multidão subiu ao monte. Depois que ele atendia o povo, depois do culto ainda ia orar. Como homem, Jesus nos deu aula de oração, a ponto de uma vez ele falar para os apóstolos: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Adenilson Araújo, Rio de Janeiro. Deus abençoe, carioca. Ô carioca, Jesus te ama. Faça a diferença aí no Rio, viu? Seja lâmpada, não queimada. E nem seja lamparina, seja um refletor para brilhar nos morros aí do Rio de Janeiro. Você sabe por que Deus está falando com você? Não deixe o azeite apagar, viu? Acabar, aliás. Então Jesus era assim. Ele foi chamado de bom pastor, porque ele era bom pastor. Ele atendia, ele ministrava, ele curava. Viu, Laurentino Fidelis? Você está me entendendo, Fidelis? O seu nazireu, marcado para ser vencedor. A Bíblia diz, e Jesus fala para você, do seu passado. Você sabe por quê? Ele não lembra mais. Vá, varão valoroso, o Senhor é contigo. Seus projetos são os projetos de Deus em todas as áreas de sua vida. Ponha Deus em primeiro lugar, viu? Viu, Laurentino? E lembra do dízimo do Senhor no altar do Senhor. Viu, Vilane Lima? Deus te abençoe, filha. Ou filho, não sei se é homem ou se é mulher. Deus está falando. Ele ainda tem vasos que transborda. Eu estava na Catedral da Botija, em Brasília, nossa sede mundial, e eu voltei de lá, foi transbordando mais. Por isso que eu começo hoje. A santa unção, não é uma unção qualquer, não. É a santa unção do sobrenatural na catedral e na sede. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Ah, é Vilane Lima, Deus te abençoe. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento só pode ser contrário se Jesus não estiver no barco. Escrevam aí, eu sou do sobrenatural. Bora, evangelista Silas. O vento só pode ser contrário se Jesus não estiver no barco. Vilane, te admiro, homem de Deus. Desde a minha infância, você sempre foi uma bênção em minha vida. Amém, filha. Deus te abençoe. Vilane está dizendo, eu sou do sobrenatural. Até o evangelista Silas, olha, rapaz, ele era do natural, agora será do sobrenatural.
Diga amém, Silas. Bora! 6:24. O barco estava já no meio do mar. Mar da vida, pode ser. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Misericórdia. Já tive cada vento contrário em minha vida, mas sempre de pé, feliz e adorando a Deus. Não reclamo de nada, só glorifico a Deus. A Bíblia diz que é de glória em glória. Não é de reclamação em reclamação. Não é de choradeira em choradeira. Não. É de glória em glória. É de louvor a louvor. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus, já de madrugada, para eles caminhando por cima do mar. Sobrenatural. Tá entendendo, pastor Antoniette? Tá entendendo, Carlos Brito Soraya? Lenilda Moraes? Eu sou do sobrenatural. É isso aí, filha. Profetiza, Lenilda. Mas na quarta vigília da noite, sempre Jesus chega. E Jesus chega no tempo dele, na hora certa. É no tempo de Deus, Antoniette, Carlos, Maricelma, é no tempo de Deus. Às vezes a gente quer dar pressa em Deus, né? Mas Deus não anda pela nossa voz, pelo nosso relógio. Deus não anda pela nossa, como é que diz? Pela nossa folhinha não, pelo nosso calendário. Deus tem o calendário dele, a bússola. Ele é o caminho, ele não vai andar por outro caminho. Está entendendo, Maria Bispo? Eu sou do sobrenatural. Maricelma também está profetizando publicamente. Eu sou do sobrenatural. Vocês nem imaginam como isso é importante. A profecia pública. Floriana Silva, eu sou do sobrenatural. Sejam bem-vindos, missionário. Jesus está no barco, sem dúvida. Quem duvida é como a onda do mar levada pelo vento. Tudo eu creio, porque o amor pelas coisas de Deus me faz crer. É o que eu preguei ontem aqui. E os discípulos vendo caminhar, aliás, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, sobrenatural. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Misericórdia. Na hora da tribulação, tem gente que blasfema. Repito, na hora do aperreio, da tribulação, da solidão, da depressão, tem gente que blasfema. Acha que Jesus é um fantasma. Acha que Jesus é uma mitologia, acha que Jesus é uma mentira, acha que Jesus não existiu. Aqui os apóstolos chamaram de fantasma. Sabe o que é fantasma? É algo que não tem corpo e que não existe. Mas Jesus tinha corpo. Tem corpo, porque ele mandou Tomé colocar o dedo em suas mãos e provar que ele era o homem de Nazaré mesmo. Tá entendendo, Floriana Edneide Arruda? É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, eu não sou fantasma, eu estou aqui para animar vocês.
Viu, Melk? Escreva aí, Melk. Oração por Grove Silva, Marli e outros nomes ali. Vamos orar sim, colocar no livro dos anjos do sobrenatural, tá bem, filha querida? Chamaram Jesus de fantasma, blasfemaram, não creram, e eles eram apóstolos, eles eram crentes, só não tinha o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo blasfema. Quem não tem o Espírito Santo duvida. Quem não tem o Espírito Santo só faz chorar. Nós temos é que alegrar e louvar. Quem não tem o Espírito Santo não crê. Por isso que temos que estar na igreja. E os pastores profetizar batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo sobre o povo de Deus. Às vezes nem ele, nem ela é batizado com o Espírito Santo. Por isso é um pastor fraco, é uma pastora derrotada, é uma levita derrotada, porque não fala em mistério, não é batizado com o Espírito Santo. Aí não crê, tem Jesus como uma mitologia, um fantasma. Eles gritaram, é um fantasma. Mas Jesus falou, sou eu. Não temais, não me conhecem mais. Fugiram de mim, pegaram o barco para atravessarem sozinhos. Sozinhos vocês não vão. Depachariandecais. Sozinho você não atravessa o mar. Sozinho você não atravessa as avenidas da vida. Sozinho no mundo natural você não vence. Você precisa, Melk, é do sobrenatural para voar por cima das nuvens e abraçar a estrela maior. Epaliandecais. Atentai, porque aqui é a palavra verdadeira de Deus. É um fantasma. Jesus não é fantasma. Jesus não é um vento. Ele é uma pessoa que nos ama, que deu a vida por nós. Ele é Deus. Antes que o mundo existisse, ele mesmo falou, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eita maravilha do céu! Isso que Deus me colocou aqui, rapaz, para você saber que ele existe. Respondeu Pedro. Pedro era a linha de frente. Pedro fazia parte da diretoria espiritual. Pedro teve experiência no Monte da Transfiguração. Pedro teve experiência em Caná da Galileia, na ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Pedro acreditava, apesar que ele em algumas horas duvidou. Mas ele morreu crente, fiel. Tá entendendo, Sebastiana Rodrigues? Você é uma nazireia, filha, assim diz o Senhor, escolhida para ser vencedora. Em tudo, viu, Sebastiana? Jesus te ama como ninguém nunca te amou. E você sabe porque o Espírito me usa para te dizer. Ele te ama mais do que todos. Afirma com Deus, viu? O erro da sua mocidade, ele já lançou no mar do esquecimento. Não te conheço, nem sei de onde você é, mas Jesus manda te dizer que antes que tu formasse no ventre, ele te conheceu. Fez de você uma nazireia. Por isso que você me achou aqui, viu? O Espírito, viu, Sebastiana?
que está em mim é o que está em você. Não é Iansana e Iemanjá, nem Cosme e Damião. É o Espírito Santo de Deus. Tá entendendo, Sebastiana? Você é uma nazireia, menina. Te chamo de menina porque é Rebeca. E a Rebeca sempre cabe na mão do Eterno. Assim diz o Senhor. Sou da ICB João Neiva. Deus abençoe os capixabas que estão me acompanhando. Palavra forte do sobrenatural de Deus. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me também caminhar sobre as águas. Olha aí. O primeiro apóstolo que experimentou o sobrenatural. Pedro ainda não era batizado com o Espírito Santo. Ainda chamou Jesus de fantasma. Ainda voltou à pescaria e Jesus o repreendeu. Porque Jesus queria de Pedro exclusividade para servir na obra dele. Queria ele exclusivo. Recante elevais. Talvez Deus está exigindo de muitos que me acompanham exclusividade, tempo integral para Deus. Está entendendo? Foi uma palavra que eu falei nos meus 15 minutos na nossa internacional convenção. Exclusividade. Aí as pessoas se embaraçam com os negócios da vida. Quer ser pastor e político. Quer ser pastor e outra coisa. Aí não vai. Vê se os apóstolos. É só vocês ler Mateus capítulo de número 10. É só vocês ler Êxodo capítulo 12. E Deus falando sobre exclusividade. Está entendendo, Cristina? Talvez essa palavra não é para todos. Está entendendo, Eriovaldo? Você é exclusivo para a obra de Deus, Eriovaldo? Ou você é embaraçado com tantas coisas que nem vai, nem fica, nem faz e nem deixa ninguém fazer? Vigia, viu? Seu pai foi exclusivo, meu filho José. 6:38. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Pedro ainda estava com dúvida. Manda-me ir ter contigo sobre as águas, eu quero experimentar o sobrenatural. E ele disse: vem, aleluia, vem, vem ver. Vem, vem, vem. E descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia, aleluia. Carvalho Correia. Escreva aí, Carvalho. Eu sou do sobrenatural. Bora? Profetiza. Você vive no mundo natural, mas no mundo espiritual você tem que ser do sobrenatural, porque senão você não rompe, não vence. Está entendendo, Dalva? Você é uma nazireia, Dalva, escolhida no ventre para ser vencedora. Assim diz o Senhor. E canta lebale shiriandecais. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouve a minha voz e elas me seguem. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Pedro teve medo como homem natural.
ele precisava da bênção do sobrenatural. Venha Catedral da Bênção Pedro, venha Catedral da Bênção Carvalho Correia, Marinalva Silva, venha Catedral da Bênção Sebastiana, Dalva Rodrigues. Ah, missionário, eu moro longe, então me acompanhe aqui pela Internacional Rede de Salvação e Cura Divina, o Bom Dia Espírito Santo. E vocês vão aprender a viver o sobrenatural. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, misericórdia. Quem vive o sobrenatural, ele não afunda. Quero ver o diabo me afundar. Eu sou do sobrenatural, informa a profetisa Maricelma dos Anjos. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha que oração, hein? Ele estava afundando, rapaz. Misericórdia. Na hora que você estiver afundando, Sebastiana, grita, Sebastiana, salva-me, Jesus. Denise, na hora que você estiver afundando, por causa das adversidades da vida, o vento forte, grita, Denise, salva-me, Senhor. Quero viver o sobrenatural. Logo Jesus estendendo a mão dele não está mais na cruz. Está aí agora para te ajudar, para me ajudar e para ajudar aqueles que estarão hoje vindo à Catedral do Sobrenatural para a santa unção do sobrenatural na Catedral da Bênção. Está entendendo, Maria Luísa? Ou você não entende nada que eu prego? Está entendendo, Anaildes? Você é uma nazireia, Anaildes. Você é uma nazireia, Anaildes, escolhida no ventre de manhinha. Nem você sabia disso. Veio de um relacionamento indevido, mas ele te marcou para ser vitoriosa, filha amada. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Escrevam aí, escrevam, aumente a minha fé. Eu sou do sobrenatural, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Peça para Jesus, Anaildes, Leandra. Vange Gonzalez, peça para Jesus, Vange. Aumente a minha fé. Você é uma nazireia, filha. Viu, Vange? Você é a nazireia escolhida no ventre de sua mãe. Você sofreu muito na vida, não foi? Mas venceu. Porque encontrou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Profetiza. Sérgio Silva, profetiza, Sérgio. Você é um nazireu. Aparecida Fagundes. Profetiza, Aparecida. Profetiza, aumenta a minha fé. Você é uma nazireia. Vacilou muito, mas Jesus te ama com seus vacilos da sua mocidade. E faz de você, filha, vencedora. Paulo Sérgio, Deus te abençoe. Vai nesta tua força, varão valoroso. Você me achou aqui para dizer para você, você é um nazireu. Por isso o diabo não te derrotou, nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez. Deus tem te guardado. Solange, como Jesus te ama, Solange. Vange, ô Vange Gonzalez, Jesus te ama, filha, como ninguém nunca te amou.
Deus está falando na visão do sobrenatural. Sebastiana, antes que tu formasse, no ventre ele te escolheu. Sérgio Silva, Jesus está contigo, varão. Os seus projetos são de Deus. Vá, varão valoroso, nesta tua força. São 6h45, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Eu estarei no Largo das 7 Portas, 446. Hoje começaremos a grande campanha para o mês de agosto. Começa hoje, na santa unção do sobrenatural. Eu não sei o que Deus vai fazer em agosto, mas uma coisa eu sei: a revelação está nítida dentro de mim. Carvalho Correia, Deus te abençoe. Ponha todos os seus projetos, família, área trabalhista e espiritual na mão de Deus e vá vaso nesta tua força. Tá bem? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo mês de julho, pelas almas que ganhamos, por estarmos encerrando o mês sem dever nada a ninguém a não ser o amor, pela vida dos ofertantes e dizimistas, que sabe o que é semear em terra boa, produtiva, terra feliz, terra alegre, sem reclamação, sem blasfêmia. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes da rede mundial do Bom Dia Espírito Santo. Obrigado pelo mês de julho. Que este mês de agosto seja um mês do sobrenatural, através da santa unção ministrada sobre o povo. Abençoa todos. A grande Santa Ceia de domingo, as atividades do dia de hoje, pela manhã, tarde e à noite. Grandes projetos que o Senhor já colocou em minha alma.